irmãos, um bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal. Estamos começando mais um vídeo importante. Nessa manhã, que é o horário que você está vendo esse vídeo, eu fiz um short passado, né, já dando um prelúdio do que vem aí. E eu acho que essa matéria, ela diz muito a respeito do que nós estamos vivendo e do que nós vamos ver no mundo. Quando a profecia diz que, olha só, Lucas capítulo 21, versículo 20 diz: quando vocês verem Jerusalém cercada por exércitos, sabei que é chegado o seu fim. Zacarias capítulo 12 diz o Senhor: e será que naquele dia eu farei de Jerusalém um copo pesado para todas as nações, e todas as que tentarem levantarem sofrerão, né, graves danos, né, se ferirão gravemente, em outras traduções. E aí, hoje, né, hoje não, você está vendo hoje, mas ontem, o primeiro-ministro de Israel disse o seguinte, após ataques sofridos por Israel, né, por quê? Porque o ministro do novo governo israelense, o Itamar Ben-Gvir, ele fez uma visita no Monte do Templo. E assim, judeu não pode subir lá em cima para orar, né? O status quo atual que Israel fez desde 1967. Olhe isso, irmãos. Desde 1967, a política israelense foi o seguinte: eles reconquistam Jerusalém, vencem o conflito dos 6 dias e, para fazer paz com o mundo islâmico, Israel fez o seguinte: olha aí, nós vamos conquistar Jerusalém, nós não vamos devolver essas terras, todavia, nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora, para que haja paz entre nós nesse acordo, os locais sagrados de Jerusalém estarão sob o comando da polícia jordaniana, da Waqf jordaniana. Então, quem manda nos locais sagrados, no Monte do Templo, é a polícia da Jordânia, é o mundo islâmico, não Israel. Israel faz o controle de toda a cidade. Quem manda em Jerusalém, quem controla a política, financeira e economicamente, não é Jerusalém é Israel. Mas os locais sagrados, quem comanda é a polícia Waqf da Jordânia. Isso foi um tratado para que haja paz. Aí, neste fim de semana que passou, nessa semana que passou, o governo, o recém-empossado governo de Israel, né, que é esse de Netanyahu, o Netanyahu ele fez uma aliança, uma coalizão militar para governar, desculpa, militar não, uma coalizão política, e nessa coalizão estão pessoas como um dos ministros, né, o Noah, que ele quer aplicar uma política, ele recebeu um ministério onde ele vai aplicar tratamento para pessoas que desviem do curso natural. Eu não posso falar aqui a palavra. Ele, essa, Israel é um país muito livre, tanto para o aborto, para a comunidade LGBTI, que é mais, né? E ele quer cortar isso aí. Ele quer, vamos dizer assim, ele vai atingir esse público de uma forma. Já esse ministro que subiu em cima do monte do templo, Itamar Ben-Gvir, ele quebrou um protocolo, porque nenhum político em exercício sobe em cima. Quem subiu a última vez foi o Ariel Sharon, o ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e isso começou uma intifada, praticamente. Começou vários ataques, foi um caos. Por quê? Porque quando um político de Israel sobe em cima do monte do templo, isso é o mesmo que um recado para o mundo islâmico de que, olha, nós, a autoridade máxima do Estado de Israel, estamos pisando num solo sagrado para vocês. Isso significa que quem manda aqui somos nós. Isso aqui é nosso também. É um duro recado. Isso fere o status quo atual, entendeu? E aí, quando isso acontece, quando o Itamar Ben-Gvir, que passou aí dessa semana e andou em cima do Monte do Templo, nós vimos uma enxurrada de críticas no mundo inteiro. Até o Brasil criticou, o mundo muçulmano, Europa, etc e tal. Só que assim, ele só caminhou lá em cima, ele não orou, porque o status quo atual não permite que judeus orem lá em cima, né? Não pode rezar, não pode usar indumentária religiosa, ele usou acho que um kippah apenas na cabeça, não pode fazer serviço religioso, etc e tal. Ele só caminhou 15 minutos andando, sem parar, e não fez reza, não fez nenhum culto lá em cima. Mas como ele é um político, isso, né? Uma coisa é um judeu comum, quando um judeu vai lá em cima e visita.
Um judeu, um cidadão, um civil israelense subiu lá em cima, no Monte do Templo. Você vê que hoje as políticas lá em cima afrouxou tanto que tem judeu que sobe lá em cima e até reza. E não causa um caos muito grande, não. Por quê? Porque é um civil, é uma pessoa comum. Né? Agora, quando uma autoridade do Estado de Israel, em exercício, sobe lá em cima e faz isso, ele está dizendo o seguinte, essa autoridade: olha, eu estou subindo aqui em cima e eu, que sou autoridade desse país, posso orar aqui em cima, ou seja, eu declaro que nós também temos direito a essa terra. Então, se eu posso, o meu povo que eu governo também pode subir e tem direito aqui em cima. E aí o Netanyahu sai hoje e fala, por conta de todo o ataque que Israel sofreu, olha o que o Netanyahu falou. Após ataques sofridos por Israel, Netanyahu anuncia mudança na política externa do país. O que isso significa? Vamos ler a matéria que você vai entender. A matéria, ela já é explicativa. Israel agora vai defender seus interesses em vez de se curvar às demandas internacionais, declarou o primeiro-ministro recém-eleito. Israel vai revisar sua política externa para torná-la mais consistente com suas prioridades nacionais, disse na quarta, dia 4. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que formou um governo, um novo governo no mês passado após eleições antecipadas, o país não vai mais abaixar a cabeça em resposta às demandas do mundo, coisa que Israel fez até hoje, né? Olha só, o país não vai mais abaixar a cabeça em resposta às demandas do mundo, disse ele em uma conferência realizada pelo movimento sionista Betar em Jerusalém. Abre aspas. Nossa voz será ouvida no mundo, fecha aspas, disse o primeiro-ministro ao anunciar uma revisão das relações exteriores. Opa! Ele está dizendo, a forma como Israel se relacionou com o mundo até hoje acabou. Agora, a forma que nós, Israel, vamos nos relacionar com o mundo vai mudar. Ou seja, o status quo acabou. Irmãos, para quem não percebeu que o mundo que você conhece acabou, né? Você vê o que o atual governo do Brasil está fazendo, né? Vai criar aí uma moeda com a Argentina, vai unificar a América, porque isso é a tendência no mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Faz parte do que é profético. O mundo vai se fragmentar em 10 reinos. Vocês sabem disso. Não sou mais eu. A The Economist fala isso hoje abertamente. Todos os órgãos, instituições e jornalismo no mundo inteiro já fala isso, que o globalismo, a globalização vai recuar para o mundo fragmentar-se em blocos, em reinos. As moedas que nós temos hoje, esse monte de moeda que existe no mundo vai acabar. Nós vamos ter 10 reinos e cada um vai ter a sua moeda. Uma reserva internacional bem pequena. E aí, para confirmar isso, que para mim é a cereja do bolo, é o selo de que o mundo atual, a ordem atual acabou, é Israel dizendo: vamos fazer uma revisão das nossas relações exteriores. Entre outras mudanças políticas que seu governo recém-formado planeja introduzir, em vez de... Olha só, olha o que o Netanyahu falou, abre aspas, em vez de ceder aos ditames da comunidade internacional, defenderemos com orgulho nossos interesses no Estado de Israel e na terra de Israel, fecha aspas. Netanyahu não se referiu a nenhuma nação específica ou organização internacional que possa ser afetada por essa nova política. Ele também não mencionou o conflito em curso entre Moscou e Kiev. No entanto, o recém-nomeado, olha só, o recém-nomeado ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, também conhecido, anunciou a mudança de política de seu país em relação à Ucrânia. Israel não... O governo que passou, o do Yair Lapid, ele criticou a Rússia abertamente. E eu falo aqui para vocês, irmãos, o Netanyahu não vai fazer isso. O Netanyahu, ele é amigo pessoal do Putin. Eles são amigos pessoais, amigos íntimos. Ele não vai fazer críticas à Rússia e ele não vai mandar armamento pesado para a Ucrânia. Isso vocês podem apostar, tá? Eu afirmo para vocês, esse governo de Netanyahu não vai apoiar abertamente a Ucrânia. Não é à toa que a Ucrânia já está criticando Israel pesadamente, né? Vamos lá. Israel faria menos declarações. O ministro das Relações Exteriores, o Eli Cohen, ele fez uma ligação, ele conversou com, né, o seu homólogo russo, né, o Sergei Lavrov, e ele disse que ele prometeu que Israel não vai fazer mais declarações públicas sobre esse conflito. Olha só, Israel faria menos declarações públicas sobre o assunto.
disse o ministro, embora ainda prometesse ajuda humanitária. Perdão, mas eu tive que fazer um corte aqui, mas continuando o vídeo, né? Ele falou o seguinte, né? Uma coisa que foi... que ele prometeu que não vai mais criticar a Rússia abertamente, e o Correio ainda acrescentou: não há substituto para as relações Israel-Estados Unidos, e as chamou de uma das principais prioridades do país. Isso aqui é um fato que, por mais que a mudança, né, da política israelense mude, não tem como cortar vínculo com os Estados Unidos, porque Estados Unidos e Israel, hoje eles são... a amizade entre os dois é imprescindível, então é muita proximidade. Seja o governo republicano, democrata, quem quer que seja esteja ali, a conexão e os laços entre os dois é muito profundos, muito profundos. E Israel ali no Oriente Médio é o aliado número 1 dos Estados Unidos, né? Perder Israel para os Estados Unidos seria um fim, né? Seria perder todo o Oriente Médio, praticamente. A presença do Oriente Médio ali para eles acabaria. Seguindo, as relações entre a Rússia e Israel despencaram sob o antecessor de Netanyahu, Lapid, que condenou publicamente Moscou devido à sua operação militar especial na Ucrânia. A Rússia respondeu na época chamando as declarações de absolutamente desconstrutivas. Então, vocês estão vendo uma mudança que, no meu entender, tá? No meu entendermos, isso aqui vai ser uma mudança que vai ser definitiva. Eu estou vendo aqui, e eu espero que vocês meditem nesse texto, o cumprimento de Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ver uma mudança daqui em diante da forma como Israel vai tratar o Monte do Templo. E Israel agora com essa política mostrando força para o mundo muçulmano. E isso agora vai ser crucial. Se subir no mundo, no poder nos Estados Unidos, por exemplo, um governo que seja muito mais como o do ex-presidente americano pró-Israel, e este novo governo de Israel, o mesmo ministro que andou em cima do Monte do Templo, o Ben-Gvir, e seus próximos, né, como o Bezalel Smotrich, eles querem que Netanyahu anexem cidades que estão na Cisjordânia, na área palestina, que são Samaria e Judéia, né? Então nós vamos ver uma política. Eu acredito que nós estamos muito próximos de presenciar uma mudança muito grande ali em cima. Os palestinos já se responderam, tá? A Jordânia respondeu dizendo que pode iniciar um conflito contra Israel. E os palestinos também, né, a pessoa do Shtayyeh, não é? Ismail Shtayyeh, disse que essa mudança, se Israel não respeitar a Al-Aqsa, né, a mesquita lá em cima, pode começar um conflito em larga escala entre Israel e os palestinos. Então nós podemos ver aí iniciar realmente um grande conflito. Porém, isso vai culminar numa mudança muito grande em cima do Monte do Templo. Nós vamos voltar a ver judeus podendo orar, cultuar e até sacrificar em cima do Monte do Templo. Por isso, irmãos, isso é geopolítica. Como eu falei para vocês, isso é um consenso internacional. Quem domina Jerusalém domina o mundo inteiro. Se houver paz em Jerusalém, então haverá paz no mundo. Se não houver paz em Jerusalém, também não haverá paz no mundo inteiro. Eu deixo essa extraordinária notícia para vocês. É um marco para a nossa história. O que o Netanyahu anunciou aqui é: a era em que nós vivemos até agora acabou e daqui em diante nós vamos ver uma nova política mundial. Deus abençoe todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.